Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, essa pandemia está assolando o nosso país, mas temos esperança em dias melhores. Bom, me apresentando para vocês, para quem não me conhece e para quem me conhece também, o meu nome é José Edson da Silva Pereira, eu sou técnico em agropecuária, formado pelo Instituto Federal de Alagoas, campus Satuba. Sou estudante de zootecnia, atualmente estou no sexto período do curso pela Universidade Federal de Alagoas e já fui monitor da disciplina de Manejo e Conservação do Meio Ambiente por 2 anos, que foram eles 2018 e 2019, na matéria de Manejo e Conservação do Meio Ambiente, ministrada pelo professor Carlos Frederico. E atualmente estou tendo o desafio e o privilégio também, né, de ser monitor de forma remota, perdão. A nossa monitoria ela tem como tema adquirindo modelos de manejo e conservação ambiental. E no tema que foi trabalhado pelo professor anteriormente, ele abordou sobre fragmentação de ecossistemas naturais e hoje vamos falar um pouco sobre serviços ambientais em ecossistemas naturais. Da mesma forma que o primeiro tema abordado pelo professor foi bastante proveitoso e vocês conseguiram aprender bastante, vamos tentar, e espero que seja bastante proveitoso também, que vocês aprendam muito. Bom, antes de entrar no tema de serviços ambientais, precisamos classificar e definir alguns conceitos básicos, onde o primeiro é o que é um ecossistema. Definindo ecossistema, podemos dizer que é um conjunto de organismos que vivem em determinados locais e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Esses meios que se interagem podem ser definidos ainda como bióticos e abióticos. Os meios bióticos eles ainda são classificados em autotróficos e heterotróficos. Os autotróficos, em uma linguagem mais simples, eles são aqueles que produzem o seu próprio alimento através de processos naturais desses seres, que são a fotossíntese ou a quimiossíntese. Já o heterotrófico são aqueles consumidores, onde eles são herbívoros, onívoros ou carnívoros. Já os meios abióticos, eles podem ser definidos ainda como aqueles que não possuem vida, sendo eles a luz, a água, a temperatura ou outros meios. Ainda no conceito de ecossistema, podemos definir que esses ecossistemas, podem ser naturais ou artificiais. Dentro dos dois conceitos de natural e artificial, ainda podem ser classificados como terrestres e aquáticos. Um ecossistema artificial, que é aquele ecossistema que é manejado pelo homem, por isso ele é determinado como artificial, porque ele tem interferência humana. De modo terrestre, eles podem ser ainda definidos como uma lavoura de soja, uma lavoura de feijão, de café, ou uma agrofloresta. Já um ecossistema aquático artificial, eles podem ser definidos como um lago, uma lagoa, um aquário, que tem interferência humana e que há uma interação de uma biodiversidade desses meios bióticos e abióticos, porém há interferência humana, por isso eles são classificados como artificiais. Já os meios naturais, que é ao contrário do artificial, ele não tem interferência humana, e um meio terrestre a gente pode definir aqui como as nossas florestas tropicais, e um aquático como os rios ou mares. Bom, entrando agora na problemática dos serviços ambientais, fica a pergunta: o que são os serviços ambientais? Definindo esses serviços, podemos dizer que eles são processos naturais que ocorrem dentro dos ecossistemas e eles vão garantir a sobrevivência do planeta, provendo bens e serviços à humanidade. Esses bens e serviços, eles têm que ser bastante eficientes e têm que ser mantidos por nós, humanos, porque a gente sabe que sem esses serviços é difícil a convivência no planeta, né? Porque uma hora, se não forem preservados, uma hora pode acabar. Então a gente tem que ver harmonia, tem que buscar viver em harmonia com o planeta e preservar esses bens e serviços que são gerados pelos serviços ambientais. Ainda em um conceito mais simples aqui para o entendimento de todos, podemos definir que
Um ecossistema, ele é um habitat para biodiversidade. Esse ecossistema, ele tem uma função ecológica que vai gerar um serviço ecossistêmico. Esse habitat para a biodiversidade, ele, como já foi falado, ele tem uma função ecológica. Essa função pode ser a manutenção da resiliência dos ecossistemas. Essa manutenção, ela vai gerar um serviço. Esse serviço pode ser, perdão aqui, pode ser a proteção contra pragas e doenças. E sabendo que esse serviço não só vai trazer bens para o ecossistema, como para a comunidade que está presente ali. Bom, existe uma problemática que é bastante discutida sobre qual termo usar, se é serviço ecossistêmico ou serviço ambiental. Nesse vídeo eu vou abordar serviços ambientais, porque ele tanto vai abranger os serviços providos pelos ecossistemas naturais, como aqueles que são providos pelos artificiais. Por isso eu vou trazer para vocês como serviços ambientais. Bom, segundo a avaliação ecossistêmica do milênio, que foi uma avaliação que se iniciou em 2001, onde ela tem como princípio avaliar a situação atual do nosso planeta, e foi feita em parceria com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Essa avaliação, ela definiu os serviços ambientais em 4, sendo eles serviços de provisão, serviços reguladores, serviços culturais e serviços de suporte. Entendendo um pouquinho sobre cada um desses serviços, nessa tabela, a gente tem aqui a classificação de cada um, onde os serviços de provisão, eles são aqueles obtidos diretamente da natureza, onde a gente tira proveito direto, e eles podem ser definidos como alimentos, fibras, recursos genéticos ou bioquímicos. Já os serviços reguladores, eles são definidos como purificação do ar, regulação do clima, controle de pragas e doenças e regulação dos ciclos. E os serviços culturais, que é bastante essencial no atual cenário que a gente está vivendo hoje em dia, eles são definidos como educacionais, estéticos e espirituais. Já os serviços de suportes, eles são aqueles que vão garantir a provenção de todos os outros serviços. Então, ele garante com que haja os serviços de provisão, reguladores e culturais. Esses serviços de suporte, eles podem ser definidos como ciclagem de nutrientes, produção primária, formação do solo, polinização e dispersão de sementes. Compreendendo um pouco sobre os serviços de provisão, como já foi falado, eles dão benefícios diretos às comunidades, tanto as comunidades presentes naquele ecossistema, como as que não estão presentes ali. E um exemplo bem característico disso é que esses alimentos eles podem ser extraídos de forma natural para essas comunidades, como extrativismo. Eu botei aqui um extrativismo consciente porque ele não pode ser extrapolado, porque se for, ele vai faltar. Então, eu já destaquei aí como extrativismo consciente. E esse extrativismo, ele pode ser definido, ele é definido ainda em vegetal, mineral e animal. E sai em vermelho aí o vegetal e o animal, porque eles são fontes diretas de alimento dessas comunidades presentes nessas regiões. Onde um exemplo característico de vegetal, creio que todo mundo conhece, na Amazônia existe uma fruta típica chamada de cupuaçu, que ela é da mesma família do cacau, e lá eles tiram proveito direto da extração desse fruto diretamente da natureza, onde eles extraem esse fruto ou produzem já outros benefícios como doces, sucos, polpas, desse fruto ali, ou vende o fruto para empresas produzir outros insumos. E outra extração bem característica de vegetais diretamente da natureza, que todo mundo gosta, algumas pessoas, poucas não gostam, né? É o açaí. O açaí, ele é um fruto característico da Amazônia também, e ele é um fruto que é retirado diretamente do seu ecossistema, onde as comunidades ali presentes se beneficiam desse serviço e elas retêm um lucro, elas ganham um lucro porque elas vão tirar esse fruto ou vai produzir ali mesmo para seu consumo ou vai vender e ter um lucro financeiro.
E destacando também que essas comunidades ali presentes, elas são conscientes e elas acabam que preservando de forma indireta ou indireta o ecossistema no qual elas estão habitando. Bom, e um exemplo de extrativismo mineral ou da obtenção de alimentos animais, perdão, pelos a comunidades presentes dentro desses ecossistemas é a pesca. A pesca ela é um benefício provido pelo um ecossistema natural, onde desde que seja feita de forma consciente também a gente pode extrair benefícios como peixes e entre outros. E a caça. Lembrando que a caça aqui no Brasil ela é proibida, porém para comunidades indígenas ou que dependem diretamente desse recurso, ela é liberada, porque é a única fonte de obtenção de matéria animal. Bom, ainda em serviços de provisão, temos as matérias-primas. Uma, uma matéria-prima bem simples que eu trouxe aqui para destacar para vocês é a lenha, onde ela, sendo extraída de forma consciente, como prevista pela lei, né, ela são usadas pelas comunidades ali presentes para gerar energia como fonte de energia, ou seja, como a gente tem aqui na imagem 1, o pessoal pega bastante lenha para fazer fogo e ter seu próprio alimento lá. E também outra bem característica que é do conhecimento de todos é a extração do látex por comunidades ali que vivem nessas regiões, onde foram se aprimorando com o passar do tempo e acabam com que preservando, extraindo e preservando. E sabendo que tem um limite também da extração, onde eles não vão danificar totalmente a planta, mas eles vão extrair, vão retirar esse benefício, é fonte de matéria-prima para outras produções e acabam com que preservando a existência ainda dessa espécie de vegetal. Continuando em serviços de provisões, temos as definições de genéticos e bioquímicos. Os genéticos eles podem ser a formulação de fármacos através desses benefícios tirados da natureza. E um exemplo bem simples que eu estava lendo para explicar para vocês é que cientistas observaram as comunidades indígenas no seu ato de caça e essas comunidades elas pegavam algumas plantas, fazia a junção dessas plantas, macerava e tirava um líquido, e esse líquido eles passavam na ponta de suas flechas, sendo que ao caçar, esse líquido ele tinha efeito anestésico, e daí quando atingia o animal ficava anestesiado e eles pegavam para consumo. Daí, observando isso, os cientistas conseguiram catalogar essas plantas, observar essas plantas e produzir um anestésico que mudou totalmente a medicina. Então, hoje a gente já tem formas de anestesiar pacientes bem simples, né? E dá graças aos serviços providos pelos ecossistemas e como um exemplo disso foi dos indígenas, né? Que observaram esses meios naturais e conseguiram tirar benefício desses meios também. E outro exemplo cupuaçu, como eu já falei, ele é natural da Amazônia. E uma empresa japonesa pegou cupuaçu, levou para sua região, produziu um chocolate que é conhecido como cupulate, e esse cupulate elas já catalogaram como próprio do Japão. E daí, se o Brasil quisesse produzir e exportar esse benefício extraído do cupuaçu, eles teriam que pagar royalties, perdão, e para o Japão, e o fruto não podia ser catalogado como o chocolate não podia ser catalogado como brasileiro, sendo que a Embrapa ela já tinha feito estudos com cupuaçu e outros meios e conseguiu entrar na justiça e classificar o cupuaçu e esses bens providos pelo mesmo como brasileiro. Bom, partindo agora para os serviços reguladores, eles são aqueles que, em muitas das vezes, a gente acaba aqui não percebendo que está tirando benefício desses serviços. Mas um exemplo bem característico disso é a purificação do ar, onde, através dos ecossistemas terrestres ou aquáticos, eles vão prover a purificação do ar. Os ecossistemas terrestres, como as florestas tropicais, através de seus processos naturais de fotossíntese, acabam que
capturando o carbono presente na atmosfera. Esse carbono é transformado em glicose e elas liberam oxigênio diretamente também para a atmosfera, que vai nos prover a nossa respiração, né? Que é essencial. E outro, creio que muita gente conhece, algumas pessoas conhecem, mas outras não conhecem, é que os oceanos, através das algas, essas algas, muitas são microscópicas também, e elas conseguem capturar carbono presente na atmosfera, bastante carbono, né? A dimensão comparando os oceanos com as florestas, os oceanos são bem maiores, e eles conseguem capturar bastante carbono e liberar oxigênio. Porém, tem um problema que se as águas dos oceanos estiverem mais quentes, elas capturam menos carbono, e se estiverem frias, elas capturam mais carbono. Por isso, vamos ressaltar sempre aqui a questão da preservação desses ecossistemas. E, entendendo ainda os serviços reguladores, temos como exemplo a regulação do clima, né? E uma regulação bem característica são os rios voadores. Vocês devem estar se perguntando agora, né? Por que de rios voadores, como os rios vão voar? Mas eu vou explicar para vocês que é o seguinte: uma massa de água que evapora do Atlântico, ela vai em direção à Amazônia, e a Amazônia ela está em um constante ciclo de evapotranspiração, onde essa água também evaporada das árvores, elas vão juntar com a água que vem evaporada do Atlântico e vai fazer uma massa densa de água, onde essa massa vai em direção das cordilheiras dos Andes. Essa cordilheira funciona como uma barreira, não deixando a água assim passar, e essa água desce em direção, como a gente está vendo aqui nessa imagenzinha, essa água desce em direção ao sul do nosso país, ao centro-sul, centro-oeste, perdão, ao sul, ao sudeste, atingindo também outros países como a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. E esses rios voadores, eles vão prover chuva para essas regiões, abastecendo assim os seus reservatórios de água aos rios presentes e também, de forma natural, fazendo a irrigação de lavouras ali que estão presentes nesses lugares. E funciona como uma regulação do clima, né? Que sem eles, podemos dizer que ali estava uma zona bastante crítica, né? De seca. Além disso, como já foi citado, e eu vou citar mais uma vez, que é bastante importante vocês saberem, que é o sequestro de carbono, onde o vegetal, pelo seu meio natural, mais uma vez, de fotossíntese, vai capturar o carbono presente na atmosfera. Esse carbono ele passa pelo todo um processo químico e acaba que o vegetal libera oxigênio para a atmosfera, sendo de uso direto de nós humanos, né? Entre outros questões que fazem regular o clima, temos também a regulação de outros ciclos, como o ciclo da água, os ciclos do nitrogênio, do carbono, outros meios também. Partindo para os serviços culturais, temos aqui 3 exemplos bem característicos e que são bastante importantes para todos nós. O primeiro é a educação ambiental, que no atual cenário que a gente está vivendo hoje em dia, no cenário de pandemia, onde está todo mundo isolado, a educação ambiental é essencial para que a gente consiga, futuramente, conviver em harmonia com o nosso planeta, com o ambiente, com toda a questão ambiental do nosso planeta, e que a gente não só possa tirar benefício desses ecossistemas, como também garantir benefícios de suporte a todos esses ecossistemas, né? Preservando e deixando eles agir de forma natural para toda uma vida, né? E temos também o exemplo dos serviços culturais, os estéticos. Eles são classificados como beleza cênica. Um exemplo disso, quem não gosta de ir à praia, ficar observando ou tomar seu banho na praia, ir ao rio tomar banho também, uma cachoeira, eles são determinados como serviços estéticos. E, além disso, os espirituais, que alguns médicos hoje em dia já recomendam seus pacientes, como forma de prevenção, fazer trilha ecológica, para que eles consigam ter uma paz de espírito melhor, ter um contato maior com a natureza, independente de sua religião.
mas já é feito como um diagnóstico médico, onde eles vão receituar esse serviço. Entendendo tudo o que já foi dito sobre todos os serviços falados, temos o entendimento que tanto as comunidades urbanas quanto as rurais, elas vão tirar benefício direto dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas. Esses serviços, mais uma vez citando, podem ser os ciclos de chuva, que vão não só abastecer os reservatórios das comunidades urbanas, como os das comunidades rurais também. Porém, nas comunidades rurais é um benefício além, porque eles vão servir de irrigação para suas lavouras, né, de forma natural. E também temos as fontes de matérias-primas nas comunidades rurais, que são exemplos de energias, matérias para energia. E nas comunidades urbanas ou nas rurais também, essas matérias como a lenha, ela pode ser extraída para a produção de imóveis, desde que seja feita de forma consciente, tudo previsto em lei, e o sequestro de carbono, como já foi citado. Além disso, os recursos hídricos, eles são de importância extrema no nosso planeta, porque sabemos que sem água não conseguimos sobreviver, e sem água de qualidade muito menos. Então não basta apenas ter água, tem que ter de qualidade. Entendendo ainda os benefícios ofertados pelas florestas tropicais, temos aqui a biodiversidade. Sabemos que tanto a Amazônia quanto a Floresta Atlântica, a Mata Atlântica, ela tem animais e vegetais endêmicos, onde só existe naquelas regiões, e que vale ressaltar mais uma vez a preservação dessas espécies, tanto para a beleza cênica, quanto esses animais vão ter uma característica biológica que vai estar definida dentro daquele ecossistema. O sequestro de carbono, mais uma vez, onde a planta, através do seu processo de fotossíntese, vai sequestrar o carbono para a atmosfera e liberar o oxigênio. Eu estou falando rápido sobre o processo de sequestro de carbono, porque ele já foi citado várias vezes no nosso slide, né? Mas creio que todo mundo já entendeu. Em um serviço que ele está sendo prestado, porém está bastante danificado atualmente, é a polinização, através de insetos ou outros animais. E essa é essencial para a mantença dos ecossistemas, porém com o uso na agricultura, né, de pesticidas ou agrotóxicos, acaba que danificando esses animais que realizam a polinização e tendo uma redução na vida desses animais. Então, vale mais uma vez ressaltar a produção ecológica, né, entre outros. Definido ainda, esses benefícios são classificados em três, como benefícios locais, benefícios regionais e benefícios globais. Os globais, eles têm como exemplo a proteção dos recursos genéticos, a mitigação das mudanças climáticas. Por que é definida como global? Porque, independente do lugar onde esteja acontecendo essa mitigação das mudanças climáticas, ela não só vai atingir aquela região, como o planeta em si. Além disso, temos belezas cênicas, conservação da biodiversidade, entre outros. Os benefícios regionais que estão no meio, no caso dos globais e dos locais, perdão, a minha língua vai enrolar um pouquinho, mas aí dá para a gente falar aqui. Temos a proteção contra pestes agrícolas, fonte de matéria-primas e alimentos, manutenção dos ciclos de chuvas e polinização. Já os benefícios locais, temos valores culturais e espirituais, proteção contra extremos climáticos, controle da erosão, qualidade de água e a formação do solo. A formação do solo, como exemplo de local, ela é característica porque, independente o solo está sendo formado naquele lugar, ele vai ser um benefício só daquele lugar. Não tem como a gente classificar como um âmbito global, porque ele não vai atingir a população do planeta completamente, né? Então ele é definido como local. Só para a gente conseguir entender essa lógica de global e regional e local. Segundo o Código Florestal da Lei Federal de número 4.771 de 65, ele determina a existência de áreas especialmente protegidas. Essas áreas podem ser RLs, que são reservas legais, podem ser APPs, que são áreas de preservação permanentes, ou UC, que são unidades de conservação.
Entendendo um pouco sobre as APPs, conforme o conceito legal estabelecido pelo código, elas têm como função ambiental preservar ou manter recursos hídricos, paisagens, estabilidades geológicas, fauna e flora e bem-estar. Esse bem-estar tanto pode ser do ecossistema como das comunidades, então, tanto de nós humanos, né? E a estabilidade geológica, entendendo um pouquinho mais, o que as APPs têm como função, foi feito um estudo de caso pelo Ministério do Meio Ambiente, onde eles analisaram a área de preservação permanente no Rio de Janeiro, uma região montanhosa, onde tinha um rio que passava no entorno dessa região, e ela foi invadida e construíram casas, uma determinada comunidade construíram casas na margem desse rio, e em um evento climático natural normal, um período de chuva prolongado, por exemplo, esse rio acabou que encheu, transbordou, a margem desse rio transbordou, e as margens se alargaram e destruíram as casas presentes, né, construídas à beira do rio. E uma coisa bem característica aqui para a gente observar é que onde prevaleceu vegetação natural, a margem do rio ela não se alargou tanto. Por quê? Porque essa, esse, essa forma natural aqui das matas ciliares, elas funcionaram como uma barreira, onde não deixou a água se alargar tanto, então evitou que acontecesse uma catástrofe maior, né? E onde não tinha casa, comparando entre a imagem 1 e a imagem 2, podemos ver que aqui está completamente destruído. Então, ressaltando mais uma vez que essas áreas devem ser preservadas, elas vão evitar eventos climáticos catastróficos, né? Como a gente viu agora um exemplo disso, a destruição dessas casas, onde essas áreas invadidas. Então, vamos sempre buscar preservar, né? E incentivar que outros preservem também. Outro exemplo bem característico são os mangues. Os mangues, eles podem ser definidos como uma região de ecótono. Para quem não sabe o que é ecótono, é uma região de transição entre dois ecossistemas. Aqui ele pode ser do ecossistema aquático, que são os mares, para o terrestre. E o mangue, ele tem como função uma barreira geológica, né? Uma barreira, ele funciona como uma barreira, onde o mar, em um período de ressaca, o mangue não vai deixar com que essa água invada a comunidade, não vai deixar que essa água passe para as casas presentes ali, construída por perto, e funciona como uma barreira. Se porventura alguém destrua esse mangue presente nessa área, o mar, no mesmo evento de ressaca, vai acabar aqui invadindo as casas construídas ali por perto e ocasionar um desastre. Então, mais uma vez, ressaltando que a preservação é essencial, né? Para finalizar, fica aqui um texto que eu li, né? E que eu refleti bastante sobre esse texto, onde ele diz: nem tudo que é muito útil custa caro. A água, por exemplo. E nem tudo que custa caro é muito, muito útil, como o diamante. Então, eu estava pensando aqui, por que nós humanos damos tanto valor a algo que não vai nos prover a vida, né? Não vai nos manter vivo, como o diamante. A gente chega a pagar milhões por um diamante e paga tão pouco por um material, por exemplo, a água, que ela é essencial para a nossa mantença, né? É essencial para a gente sobreviver, e a gente acaba aqui não valorizando. Então fica aí a reflexão para vocês, né? Reflitam. E não sei se vocês observaram, eu vou retornar aqui um pouquinho, eu falei pouco, na verdade, eu só citei os serviços de suporte, porque eu vou deixar uma atividade para vocês, onde quero que vocês pesquisem um pouco mais sobre os serviços de suporte e de que forma ele pode garantir todos os outros serviços, né? Porque eles garantem todos os outros serviços. Eu vou produzir um questionário e vou mandar no grupo e quero que vocês respondam, né? Pesquisem. Esses questionários, eles são de incentivo à pesquisa, para vocês se aprofundarem mais no assunto. E no mais, é isso. Obrigado. Quero que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.